Oi, gente, tudo bem? A gente tá passando aqui. A gente não, porque eu tô sozinha. Eu tô passando aqui hoje pra gente fazer um videozinho diferente, mais freestyle, mais de papo, pra gente conversar sobre uma coisa diferente. Ao invés de eu passar um vídeo simplesmente com as aulas, eu queria conversar um pouquinho com você sobre as 5 primeiras propostas que a gente trabalhou até agora. Por quê? Porque eu vi que algumas coisas ficaram um pouco presas, um pouco amarradas, e outras coisas que eu vi que o pessoal mandou no e-mail pedindo algumas dúvidas. Vamos para a proposta número 1, que foi o combate às DSTs na terceira idade. Vocês têm que entender que quando vocês pegam uma proposta do Enem, a primeira coisa que vocês têm que fazer é fechar os olhos e ouvir aquela proposta dentro da cabeça de vocês. Fecha os olhos aí na casa de vocês e pensa nessa proposta. Qual é o primeiro intuito que essa proposta precisa? Que você entenda que o público de idosos é alvo de crises, pandemias, epidemias de DST. Logo, você tem que entender e não questionar a frequência de sexualidade de idosos, quais os idosos que você conhece que vivem nessa realidade. Se eu apresentei o tema para ti, é porque ele é um problema. Porque muitos textos acabaram aparecendo como se fosse um questionamento, como se eu estivesse perguntando para vocês se vocês acham que isso acontece ou não. A segunda coisa, idosos são pessoas que recebem informações de forma limitada. Então, simplesmente colocar para mim que vocês vão trabalhar com palestras na internet, com conscientização na TV. Lembrem o que idosos consomem. Vocês não podem pensar que o trabalho de conscientização de vocês, se essa for a escolha, se o trabalho de atenção de vocês vai agir de um modo em que ele não receba. Não adianta vocês colocarem publicações no Twitter, sendo que a rede social que mais tem a atenção dos idosos é o Facebook. Não adianta vocês colocarem programas na internet se vários idosos não conseguem ter acesso à internet. Então, nosso ponto principal é quem é o público, ou seja, como ele pode receber essas informações. Porque também não adianta a gente dizer que é só falta de consciência. As pessoas que são idosas hoje viveram a crise da AIDS nos anos 80, viveram a crise dos anticoncepcionais nos anos 90. Então, eles sabem como acontece. A questão provavelmente é muito mais do descaso de eliminar a probabilidade de correr risco de passar por isso. Então, a margem da proposta número 1 é: pense no seu público. Não me coloque em propostas que envolvem muita internet. Não me coloque em propostas que envolvem deslocamento, que eles vão até os hospitais mais vezes. Pessoas idosas normalmente têm dificuldade de locomoção. Ah, professora, mas tá fazendo sexo, mas não consegue andar. Acontece. Então, a gente tem que pensar muito bem no nosso tipo de público e no que realmente faz com que isso aconteça. Será que é falta de consciência ou será que é descaso? Falta de consciência e descaso são coisas bem diferentes. A proposta número 2 foi uma das que deu mais pânico e que muita gente que estava escrevendo ok deixou de escrever. Foi a proposta da oferta financeira, de educação financeira. Esse é um daqueles temas que normalmente causam pânico se acontece na prova. Eu não vou cortar esse do vídeo, tá? Eu vou só pedir pra vocês um minuto pra me prender meu cabelo, porque eu estou em Porto Alegre e, curiosamente, como vocês me viram alguns dias atrás morrendo de frio, agora está fazendo 29 graus. A oferta da educação financeira é um daqueles temas que assustam muito, porque é um tema em que a gente acaba ficando preso em poucas coisas. O que é? Pensar que o povo é endividado por falta de educação financeira, pensar que aquilo deveria ser ensinado nas escolas. Só que sempre que vocês colocam algo de ensino nas escolas, vocês estão eliminando que a geração atual tem esse conhecimento. Se vocês vão ensinar as crianças de hoje, ok, nós não teremos adultos no futuro que passarão por problemas financeiros, mas o que a gente faz com os adultos do hoje? Então é importante pensar que a educação financeira é uma realidade que deve ser tratada para todos, porque senão a gente tem uma realidade totalmente prejudicada, pensando apenas em salvar um futuro. Seria como se na redação das DSTs a gente basicamente dissesse: a gente ensina as crianças hoje para que no futuro elas não tenham DST e deixa os idosos de hoje morrer. Então não adianta muito. Mas é importante que vocês pensem como a educação financeira pode mudar em outras coisas. Não só endividamento, mas em progressão de fundos monetários. O que eu quero dizer com isso? Pessoas com educação financeira começam a investir cedo. Investimento, seja em CDI, que é crédito imobiliário, ou tesouro, que é investimento no governo, são ambos investimentos que ajudam muito a economia do país a girar.
Então, além de pensar somente num adulto que não vai se endividar, a gente pode pensar num adulto que vai fazer com que a economia gire, que vai ajudar a economia a desenvolver. Se ele é um adulto que investe em bolsa de valores, que tem conhecimento sobre crédito imobiliário, que tem conhecimento sobre fundo de poupança, que tem conhecimento sobre tesouro, ele é um jovem adulto que pode ajudar a população a progredir, que pode ajudar empresas nacionais a se colocarem melhor no mercado. Isso é um exemplo que eu não vi ninguém tratar, por exemplo. É claro que a gente entende que o endividamento é muito importante de ser tratado, visto que muita gente no Brasil é endividada, não conhece os formatos de endividamento, que é uma outra coisa que vocês podem trabalhar nessas redações. Não é só não saber mexer com dinheiro, é não entender a linguagem financeira. Por exemplo, quando vocês vão fechar um contrato com um banco, vocês não entenderem as taxas do banco. Daí continuar sendo cobrado por taxas de serviço, taxas de manutenção, taxas de crédito, taxas de investimento. E aí o dinheiro vai acumulando, a dívida vai aumentando e a pessoa entra num buraco sem fim. Então a gente pode pensar em outras margens da educação financeira. Uma outra dica que eu vou dar para vocês, que é muito boa, que é aquela dica especial, aquela que vocês conhecem, a dica do post-it. Aquela dica em que a gente pega aquele post-it que a gente comprou com tanto carinho, aquela caneta de gel com cheirinho de laranja e faz uma anotação. A primeira coisa que vocês vão fazer quando vocês pegarem um tema é fechar os olhos. As duas primeiras informações que vierem na cabeça de vocês, provavelmente é o senso comum. Por exemplo, fechei os olhos. O meu tema é deficientes. Provavelmente eu vou pensar em cadeirante. Se eu pensar em cadeirante, provavelmente eu vou pensar em rampa. Quantas pessoas vocês acham que falaram sobre rampas? Que falarão sobre rampas? No ano dos surdos, todo mundo falou sobre o quê? Libras. Todo mundo falou de Libras. Então, esse primeiro pontinho de luz que os divertidamente de vocês jogarem, vocês anotem num papel, rasguem, façam uma bolinha e joguem na lixeira. Porque a primeira ideia é o senso comum, é o que todo mundo vai trabalhar, não vai diferenciar o texto de vocês do de ninguém. Então é importante que vocês olhem essas outras perspectivas. Por exemplo, educação financeira para investimento, não simplesmente para se livrar de dívidas. Para a linguagem financeira, para poder melhor administrar as suas dívidas. Então, eu acho que a gente sempre tem que pensar que os temas têm outras áreas de atuação. Que, é claro, é complicado a gente pensar na hora, mas aproveitando que vocês têm tempo em casa para poder escrever e reescrever, pensem sobre isso. Fecha os olhos, aquela primeira ideia que vem, a gente anota e põe no lixo. As outras ideias diferenciadas, a gente anota no post-it colorido. Fechado? O terceiro tema que a gente trabalhou é o do sistema carcerário. O sistema carcerário é um texto bem problemático e que ele tem vários âmbitos de ideia. Primeiramente, a ideia do texto carcerário, desse tipo de tema que envolve algo que pode ou não ferir os direitos humanos, vem da tua opinião e do teu posicionamento a respeito dos direitos humanos. Aquela coisa dos direitos humanos para humanos direitos. Não é uma justiça, nós sabemos muito bem, não é assim que funciona. Vocês mesmos leram nos textos de apoio que muita gente que está presa nem deveria estar presa. A gente sabe que tem político que passa carregando helicóptero de cocaína para cima e para baixo, enquanto tem pessoas que roubam um leite para comer e estão na cadeia. Então a gente tem que pensar primeiramente, qual é o nosso posicionamento quanto ao método do sistema judiciário do país. Porque é o sistema judiciário que leva as pessoas para o sistema carcerário. Fechado o nosso ponto. Ok, eu acredito que as pessoas devam ter os direitos delas, sim, independente do que elas fizeram. Vamos para o ponto número 2. O que a Constituição permite? Vocês não podem colocar na redação coisas como prisão perpétua. Vocês não podem colocar coisas como pena de morte. Vocês não podem colocar coisas como castração química. Porque essas coisas, apesar de serem um ponto de vista existente em outros países, não é possível na Constituição brasileira. É inconstitucional, a menos que vocês modifiquem a Constituição, vocês não podem colocar isso na redação. Professora, mas eu posso criar leis em outras propostas? É que a gente tem que entender um conceito chamado cláusula pétrea. Cláusulas pétreas são algumas das leis da Constituição que são imutáveis. Elas são a base da Constituição, a base do que a gente conhece como ideia das leis e da forma de gerar os cidadãos brasileiros. Então,
A menos que a tua proposta envolva juntar todo o Senado e criar uma nova Constituição, vocês não podem colocar esse tipo de coisa. A gente tem que seguir dentro do sistema judiciário com o que a gente tem. Ponto número 3. O 4. A gente tem que pensar até onde a gente consegue agir. Criar novas prisões é realmente uma saída? É normalmente o senso comum, não vou mentir pra vocês, porque a ideia é desafogar o sistema. Porém, pensem que a gente pode agir antes. A ideia é as soluções também para o sistema carcerário. Se vocês lembram, são problemas e soluções. Vocês podem solucionar as crises do sistema carcerário solucionando o problema antes dele acontecer. Nós sabemos que um dos maiores problemas do sistema carcerário é a crise educacional, como a divisão da sociedade injusta. A maioria dos presos são pobres, negros e homens, jovens, que não têm oportunidade, que têm na sua vida a oportunidade negada. Então, se a gente conseguir trabalhar antes do problema, talvez essa seja a saída. Então, vocês podem, sim, apresentar para mim qual é o atual problema do sistema carcerário, como a crise atual do sistema carcerário funciona, a falta de estrutura, o excesso de pessoas nas celas, os profissionais mal preparados. Tudo isso pode ser colocado, mas em vez de vocês me apresentarem como consertar o problema que já existe, vocês podem evitar que o problema persista, trazendo modificações na educação, trazendo modificações no sistema de mercado de trabalho. Assim como a gente existe cota para universidade, podia-se criar cotas em empresas. Você tem que ter um número X de profissionais negros, você tem que ter um número X de profissionais mulheres, um número X de profissionais mães. Talvez seja uma saída melhor. Fica o pensamento para vocês de que às vezes a gente vai para o caminho mais prático, que são os desafios do sistema carcerário. Nós já conhecemos o problema. Nós já conhecemos o quanto o sistema carcerário é problemático. E quem não conhecia tem os textos de apoio para conhecer de forma rápida esse panorama. Mas as soluções sempre podem ser uma saída mais diferenciada. Aquilo que vocês precisam em autoria e para fugir do senso comum. Então, se para vocês é uma saída boa pensar nas soluções, fujam do básico, construir mais cadeia. Fujam do básico, diminuir as penas. Tentem trabalhar com a ideia de que vocês podem mudar o sistema inteiro. Vocês têm esse poder, em teoria, na redação. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, desde que seja constitucional. E vamos lembrar, gente, por mais que agora não seja totalmente proibido ferir os direitos humanos, não é inteligente ferir os direitos humanos. Assim como eu falei pra vocês que não é inteligente atacar pessoas em específico, como por exemplo dizer a culpa é do Bolsonaro, não é inteligente vocês atacarem a população. Não é inteligente dizer mata todo mundo. Não é mais problemático, quer dizer, é problemático. Não é mais passível de zerar a sua redação. Mas ainda não é inteligente, não é algo que vai ser bom pro texto de vocês. Porque provavelmente vai ter bases de argumentação que serão falhas, visto que não é fácil de compactuar com a ideia de mata todo mundo, frita todo mundo na cadeira elétrica, como se a vida fosse um grande holocausto. O outro tema que a gente tem para trabalhar são as crises ambientais. Esse tema é muito importante por uma questão específica. Diferente de todos os outros, ele é um tema que nós chamamos de abrangente. Que nenhum de vocês compreendeu isso. O que é um tema abrangente? Um tema abrangente é aquele que dá espaço para vocês escreverem sobre uma vasta margem a partir de um assunto. Diferente de falar de doenças sexuais, na terceira idade, os desafios de combate, vocês têm crises ambientais nacionais. Vocês poderiam trabalhar com qualquer coisa. Não com os textos de apoio. Os textos de apoio falavam para vocês sobre crise hídrica no Sudeste, sobre queimadas na Amazônia. Mas se vocês quisessem falar para mim sobre a devastação da Mata Atlântica, a seca no Nordeste, o problema dos retirantes, sejam da seca, sejam das inundações, as inundações e crises hídricas no Pantanal, que é o contrário da crise hídrica em São Paulo, lá tem água demais, ficam as cheias. Vocês podiam falar sobre os recentes ciclones bombas, as reações ambientais aos desmatamentos. Vocês poderiam falar de desmatamento, não só das queimadas. Vocês poderiam falar sobre expansão pecuária. Vocês poderiam falar de todo tipo de crise ambiental possível. E essa é exatamente a margem para fugir do senso comum. Todo mundo
ficou preso nos 2 pontos do texto de apoio: queimadas e crise hídrica. Vocês podiam falar sobre crises ambientais. Qualquer problema ambiental, fosse a crise das algas no Nordeste, a morte dos corais, é uma crise ambiental. Vocês podiam falar para mim. Quanto mais original e diferenciado, e principalmente longe do texto de apoio, melhor seria. Então, a sacada desse tema é que ele dá para vocês o que pouquíssimos temas do Enem dá: abertura para que vocês sejam originais e busquem o que melhor se encaixa para vocês naquela redação. E por último, o último tema, o que eu passei para vocês essa semana, eu não sei porque eu tô falando da gente, talvez esteja alguém comigo no quarto, é o do analfabetismo. O analfabetismo, ele é algo interessante como tema por um motivo. O analfabetismo vem sendo combatido com muita força nos últimos anos. Isso significa que é um tema para vocês refletirem qual é esse 1%? Por que ainda faltam 2% da população? Onde estão esses 2% da população que ainda não conseguiram se alfabetizar? O que acontece com esse pouquinho? Porque nos últimos 15 anos, houveram grandes forças governamentais para acabar com o analfabetismo, porque ele era um problema muito grande no Brasil. Inclusive, uma das grandes críticas, que acabou sendo um impulsionador do combate ao analfabetismo, era que o presidente Lula, que teve 2 mandatos no país, só tinha até a 4ª série, e logo depois ele viveu para trabalhar como metalúrgico. Então, muita gente criticava o fato do presidente da República não ter conhecimento. Porém, boa parte da população era considerada analfabeta funcional. Logo, o presidente Lula criou um projeto basicamente para acabar com o analfabetismo no Brasil, e foi muito funcional. O governo da Dilma continuou com o projeto e só melhorou as condições, porém a gente ainda tem uma margem de 4 a 5% da população que é analfabeta. Então a gente tem que refletir: qual é o problema desses 4 ou 5%? Onde eles estão? Por que essas crianças não estão na escola? Esse é o ponto da questão. Porque boa parte dos textos de apoio já vai estar mostrando para vocês que o analfabetismo é algo que está sendo combatido com sucesso. Porém, existe um pontinho da sociedade que ainda não é atingida. Então, a margem de vocês é aquele pontinho. Vocês saberem onde esse pontinho está, quem são essas pessoas e o que vocês podem fazer por elas. E, em segundo lugar, pensar no analfabetismo funcional, que são as pessoas que sabem ler, sabem escrever, mas não sabem compreender e interpretar as informações que recebem. A gente tem uma prova muito grande disso com a internet. Às vezes você escreve uma coisa muito simples e a pessoa vai lá e interpreta outra completamente diferente, sai retweetando, falando mal de ti ou concordando com algo que na verdade tu não disse. Então, o importante do analfabetismo funcional é realmente, além das relações profissionais, como compreender um contrato, seja de trabalho, seja um contrato bancário, seja compreender informações que recebe, por exemplo, em épocas de eleições, que são entregues aqueles santinhos, que eu não sei se tem outro nome nos estados onde vocês moram, mas é aqueles papeizinhos com informações do candidato e o número dele na frente. A pessoa lê e não compreende. Então tem aquelas pessoas que a gente fala que vende o voto, porque o cara vai lá, fala qualquer coisa, e como ele não tem como compreender a respeito da situação, ele só vai. Então a gente pode entender como o analfabetismo funcional, ele pode ser um problema total para a sociedade. Seja político, seja financeiro, seja profissional. Então pensar também como trabalhar já com essa população que hoje é analfabeta. Porque como a gente falou da educação financeira, não dá para pensar só em soluções a longo prazo. Nós temos uma geração que está viva hoje e está correndo risco e levando o país para uma situação diferente, por ser analfabeta, por não ter conhecimentos de economia, por não ter conhecimentos de política, não ter conhecimentos jurídicos. Então, o analfabetismo funcional, ele é problemático em vários âmbitos. Mas a gente tem que pensar quem são as crianças que hoje não participam desses programas de analfabetismo e quem são os adultos, como atender os adultos que hoje já são analfabetos funcionais. Feito, gente? A gente vai fazer uma conversinha normalmente desse jeito mais descontraidinho, só com ideias a cada 5 tópicos, a cada 5 temas, a cada 5 propostas, e eu vou conversando com vocês, dando ideias. Beijo pra todo mundo, uma boa tarde.